Boas tardes, boas noites. Vamos continuar nossa leitura sobre o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, explicando quais são os bastidores da história da Terra, né? Os bastidores espirituais que moveram toda a evolução que presenciamos, né? Na semana passada, nós lemos a grande virtude dos árias e europeus. Então, só retomando, os capelinos vieram, formaram a civilização egípcia e também a civilização hindu, né? E nós estamos nesse segundo grupo. Dos hindus, nós lemos, né? Que uma parte se fixou na Índia e lá permaneceu e permanece, com todos os seus cultos sagrados, e outra parte migrou pela Europa, dando origem aos que são denominados indo-europeus, né? Então, é esse trecho que nós estamos lendo agora. E eu vou repetir, inclusive, a leitura da semana passada para que fique bem tranquilo. Então, né, parte deles saíram e começaram a se miscigenar com os nativos. Lembrando que os hindus são do grupo de Capela que participou das primeiras encarnações, das primeiras miscigenações com os povos nativos, o que Emmanuel colocou, justificando inclusive a cor da pele e tudo mais. Então vamos lá. A grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus missionários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos e eslavos. Isso tudo nós já lemos, né? Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seu caminho, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurasse na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Então, nós até comentamos isso, né, que a partir do momento que surge o conceito de propriedade, surge o conceito de direito e a partir daí a necessidade das regras. Então, se os hindus que permaneceram na Índia trouxeram, numa palavra que nós até estamos agora usando um pouquinho mais, no atavismo do orgulho. Atavismo quer dizer aquela geração que está apresentando uma característica de outra geração muito anterior, não imediatamente anterior, muito de antepassados, né? Então, os hindus tiveram o atavismo do orgulho, apesar de estarem na Terra por milênios, né? Eles, em exílio, né? Num determinado momento, na medida que eles se estabelecem, retomam esse orgulho e criam as castas. Já esses indo-europeus, eles não se destacaram necessariamente no primeiro momento com orgulho, mas sim no egoísmo.
A partir do momento que se estabelece a ideia de territorialidade, território, né, aí surge o conceito de propriedade e assim desencadeia todo o processo de separação, limite, fronteira, guerras, conquistas e tudo mais, né? Então são essas duas características distintas inicialmente nesses grupos, né? E que remontam, né, uma preocupação, né, uma preocupação constante de implantar a reforma íntima, né, dentro para a própria eternidade, né, que a gente busque através do orai e vigiai, né, manter sempre amortecido o conceito de orgulho e egoísmo. Com o passar do tempo, essa imposição, essa disciplina, ela vai atingir a espontaneidade, como ensina Emmanuel, né? A disciplina precede a espontaneidade. E aí continua a leitura. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-na aos primeiros embates fraticidas. Ora, essas tribos, gente, é que se tornaram os países, né? Não nessa forma presente, mas essa forma presente já é uma herança daquelas primeiras disputas, como nós vamos ver ao longo do livro, né? E continua, Emmanuel. O Mediterrâneo e o Mar do Norte, né? Que é aquela região da Europa lá. Mediterrâneo mais ao sul e o Mar do Norte, a região mais fria, né? Finlândia, Dinamarca, Noruega. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhes os pesares no caminho, sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atenuando-lhes os secretos apelos do coração, no labor educativo das tribos primitivas do continente. Suavizou-lhes a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé, na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso que, muito antes dos saxões, povoou a terra da Grã-Bretanha, né? Não podemos esquecer que Allan Kardec é o codinome, né, de Rivail, justamente numa referência a uma de suas encarnações como sacerdote no grupo celta, né? É importante também lembrarmos que, como a gente comentou em outras reuniões, né, há aproximadamente entre 30 e 50 mil anos surgiram, talvez até mais, em alguns casos, até referências históricas de 70 mil anos, que surgiu a vela de barco, né, o arco e flecha, a lâmpada queimada a óleo. Então, veja, já nessa época, 70 mil anos, né, já existiam esses artefatos que, obviamente, são resquícios dos conhecimentos trazidos daquela região. E tudo isso acabou sendo
distribuído entre os pares, né? A descoberta não é única, não é apenas de um, né? Uma coisa também que é muito importante a gente perceber, naquela época, como em algumas regiões ainda por exemplo, do Brasil, né, eram regiões primitivas, onde só tinha vegetação, né, só tinham árvores, né, e não tem estradas, obviamente, se isso é uma mata virgem, então não tem estrada. Então, como é que é mais fácil o deslocamento? Eu não diria até mais fácil, eu diria até o único, é através da água. Né? A água representam as estradas no meio da floresta. Por isso que todas as civilizações elas têm início ou no litoral, né? Na beirada da água do mar, ou ao longo das margens de um rio. Né? Então, é interessante que toda essa ocupação ela se dá inicialmente através da água. E depois, a partir de uma fixação nas margens, quer seja do mar ou dos rios, né, é que se explora o interior avançando sobre a floresta e assim ocupando e tudo mais. Então, a vela para os barcos, a canoa, isso é uma ferramenta muito útil e uma das primeiras a serem desenvolvidas no processo de expansão. Né? Continuando. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase da evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália Central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo Oriental evolve com o uso da escrita, adquirindo-a na covizinhança das civilizações mais avançadas. A Mesopotâmia foi quem apresentou, né, como herança dos sumérios, né, as primeiras formas de escrita cuneiforme. Cuneiforme é na forma de cunha, né? Então são tábuas de argila em que se escreve na forma de cunha. Essa escrita não é como a gente conhece, ela é basicamente através de ícones, de desenhos, não são necessariamente letras. Né? Ela é icônica, em uma mesma figura se retratam muitas coisas. E toda essa divisão foi dando características. Tanto que na Europa é muito comum, nós brasileiros não temos isso, mas os europeus têm isso muito claro em bater os olhos em quem ele conhece e pelos traços físicos identificar a que país ele pertence, né? Porque a diversidade ali é grande e os territórios e grupos são muito característicos. Então, eles, olhando pelos traços físicos, eles aprendem a saber qual é a origem. Né? Nós aqui no Brasil não temos essa preocupação, aliás, fugimos da Europa e reencarnamos aqui justamente para perder esse tipo de taxamento, desse patrulhamento, desse julgamento prévio, né? Porque se eu sei que, né, um lombardo, um que tem longa barba, né, ele é um lombardo, então automaticamente ele vai agir como todos os seus pares, né? Então eu já estou pré-julgando, né? E na medida que todos nós viramos Silva, né, sobrenome Silva, não tem nenhuma qualidade especial, quer seja de família e etc. E aí fica muito mais fácil ser tratado e tratar o outro como o próximo do Evangelho. Muito bem. Os nórdicos e os mediterrânicos. Se vocês observarem, né, mesmo a Europa, ela é dividida nos países que fazem limite com o mar Mediterrâneo, a Europa Central e os nórdicos, quer dizer, do norte, né? E hoje, presente, né, os países do norte da Europa são mais civilizados e desenvolvidos do que os países do sul da Europa. Entre eles têm toda uma disputa não tão declarada
como em outros lugares, né? Mas, por exemplo, assim como aqui no Brasil há o preconceito em relação ao nordestino e coisas que o valem, infelizmente, lá também, né? Existe preconceito dos que são do norte em relação aos que são do sul, porque eles são mais pobres e, portanto, eles são mais indisciplinados e são mais relaxados, enfim, né? Não são tão criteriosos. Isso, olha a origem, né? A origem já vem daquela época, né? Então vamos lá. Os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções dos fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas, e a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se tratam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. Ora, quem conhece um pouquinho de história sabe que esses dois países estão em constante conflito, né? E isso já antes da Primeira Guerra, assim como franceses e ingleses, né? O que se destaca, principalmente do parágrafo anterior, é que apesar de toda essa comoção social, essa movimentação, essas guerras, essas disputas, essas criações, invenções, né? Paira o controle de Jesus, né? Jesus não está apartado disso, ao contrário, né? O Cristo, junto com todas as suas falanges, mantém essas condições sociais para que se extraia o melhor dos homens, né? Então, em meio a toda essa massa de ignorantes, essa massa ignária, a espiritualidade superior vai conduzindo para que o indivíduo, o espírito se esclareça e passe a ser, usar da própria inteligência para o convívio fraternal. Então vocês imaginem o esforço de toda esta equipe há milênios, né, no caso de Jesus, desde que o mundo nem existia, para conduzir a uma educação de confraternização, confraterno com irmãos, né? Para que a gente se enxergue como irmãos, né? Isso denota que ainda há muito trabalho. Por isso que não há que se assustar com esses choques de hoje, né? Eles são perfeitamente compreensíveis, né? Eles não começaram agora, não vai ser uma... né? Não vou nem falar da guerra presente, vou falar de, né, Israel e os palestinos. Isso não começou agora. Isso já vem há milênios. Então, é um processo de aperfeiçoamento a que estamos submetidos, inclusive mudando reencarnatoriamente de países, para que a gente não seja estimulado a repetir erros passados, né? E lembrando que esses são os mecanismos de controle de Jesus sobre a nossa evolução. Não é só a vida agora, a nossa evolução, né? Já que somos indestrutíveis. Deixa eu ver, eu li isso aqui. É exatamente isso que ele fala no parágrafo seguinte. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda, né, com origem dos atritos entre o germanismo e a latinidade, Alemanha e França, né, nas épocas primitivas. O que não se justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Então, o que Emmanuel coloca isso
que nós acabamos de ler explica a animosidade, né? Latinos, latinidade, França, todos que falam latim, Itália, versus os germânicos, os alemães. Depois nós vamos ver qual é essa diferenciação mais profunda, né? Tudo bem, isso se explica, mas não justifica continuar essa animosidade até hoje, né? Por isso que quando o surgimento do mercado comum europeu, da unificação da Europa, isso é uma bênção, né? Porque só se unifica quando se reduzem as diferenças. Quando se aumenta as diferenças, se divide. Né? Se divide até o limite de uma tribo, né? Agora, quando nós vamos aparando as nossas diferenças, buscando o que é comum, então passamos a nos enxergar como iguais e a união é uma consequência sim, fatal, né? Nós vamos nos unir na medida que entendemos que as diferenças são circunstanciais. Infelizmente, nosso tempo já estourou, né? Já estourou. Então, vamos parar aqui. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a origem do racionalismo. E isso vai dar mais compreensão para que tudo a gente possa entender o hoje com base no ontem. Prazer em revê-los e até mais. Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Do livro Reencontro com a Vida, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, nós vamos estar vendo o tema O Poder da Oração. O cérebro, este dínamo gerador de energia psíquica, é também fonte de exteriorização que se espraia, facultando a vitalização ou desequilíbrio na área que focaliza. Externando-se através do pensamento, este lhe torna o veículo que a potencializa e direciona. Quanto maior for a intensidade mental da ideia, mais poderosa se apresenta a onda em que se movimenta. Em face dessa realidade, o cultivo de pensamentos edificantes, pela constituição vibratória de que se reveste, estimula os neurônios cerebrais a produzirem substâncias saudáveis e processamentos eletroquímicos que facilitam as sinapses e viajam pelo sistema circulatório, vitalizando as células e auxiliando-as no processo de mitose harmônica. Quando estão carregados de pessimismo ou malquerença, de ressentimentos e ódios, produzem moléculas que são eliminadas pelos mesmos neurônios com alto poder destrutivo, que perturbam as comunicações e se alojam no sistema nervoso central e no endócrino, afetando o de natureza imunológica, naquele indivíduo que prossegue na emissão das mensagens tóxicas e perturbadoras, às vezes atingindo a pessoa que está na mira da sua revolta. O ato da oração é constituído pelo fixar dos pensamentos nobres e aspirações superiores, produzindo ondas carregadas de amor e de harmonia que mantêm em grande atividade os centros nervosos que se alimentam de forças e de imediato exteriorizam as vibrações que atraem os bons espíritos, que acorrem para ajudar ao tempo em que as canalizam no rumo das esferas superiores, onde são captadas para análise imediata. Em face do seu conteúdo especial, são potencializadas e retornam ao emissor, proporcionando-lhe vitalização e alegria. Pode, dessa forma, a oração ser encaminhada aos centros espirituais de captação para análise de conteúdo ou direcionar-se para os objetivos a que se destina. Por isso,
a oração pode ser de louvor, quando se expressa em hinos de alegria e de homenagem ao Criador, à vida, às ocorrências existenciais. De rogativa, quando revestida pela necessidade que pode ser socorrida pelo divino poder, não apenas por quem ora, assim como em favor daquele por quem se intercede. E de gratidão, transformada em júbilo pelo que se tem logrado ou ainda não se conseguiu. A oração inunda de emoções superiores o ser que se lhe entrega ao ministério. Quando é a favor do próximo, encarnado ou no plano espiritual, alcança-o como uma onda de paz que favorece a reflexão, o despertar da consciência para a responsabilidade, o diminuir das aflições, ensejando o prosseguimento a partir desse momento com diferente disposição emocional e psíquica. Mesmo quando o beneficiado ignora o recurso que lhe é direcionado, ainda assim é alcançado pela emissão vibratória e experimenta alteração para melhor no quadro do comportamento em que se encontra. Se conhecedor do benefício, gerando sintonia mental, mais se robuste de recursos valiosos que se transformam em bem-estar, saúde e paz. Enfermos terminais, uns portadores de doenças degenerativas, outros de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos diversos, quando envolvidos pelas ondas benéficas da oração, experimentam sensações favoráveis que, se utilizadas de forma edificante, podem modificar a situação em que se encontram, reiniciando os processos de recuperação ou de diminuição dos seus sofrimentos. Os desencarnados, por sua vez, sentindo-se recordados e queridos ao captarem a onda mental que lhes é direcionada, têm diminuídas as angústias e perturbações, reconsiderando a situação em que se encontram e se reanimando, desse modo adquirindo forças e valor para superarem as dificuldades que os afligem. Frutos amargos da insensatez a que se entregaram anteriormente. A onda mental da oração cinge a densa camada da psicosfera deletéria, onde respiram aqueles a quem é enviada a mensagem de amor e qual um raio vigoroso deixa a claridade da sua presença e descarga de energia benéfica de que se faz portadora. Não elimina certamente os débitos, nem seria justo que assim acontecesse. Também não impede o insucesso, mas oferece serenidade e confiança para o enfrentamento dos efeitos perniciosos dos atos transatos, trabalhando em favor da mudança da paisagem, que se nimba de diferente conteúdo propiciador de paz e de vitória, que se devem ser alcançadas a partir de então. Simultaneamente, aquele que ora se potencializa e irradia ondas de harmonia que envolvem a tudo e a todos quanto lhe estão no campo psíquico ou emocional. Animais e plantas captam as ondas mentais que lhes são dirigidas, refletindo no comportamento os efeitos saudáveis ou danosos do tipo de vibrações de que se constituem. No momento em que a criatura humana se conscientizar do poder da oração ou do pensamento nobre, o planeta será beneficiado pela emissão individual e coletiva de orações para recuperá-lo após todas as agressões que tem sofrido pela imprevidência e loucura dos seus habitantes, tornando-se abençoado reduto de regeneração, ao invés de oficina de dolorosas provas e expiações. O pensamento, portanto, vinculado a Deus, ao bem, ao amor,
ao desejo sincero de ajudar, eis a oração que todos podem e devem utilizar a fim de que a felicidade se instale por definitivo nos corações. Por isso, que as formas e as fórmulas utilizadas para a oração se fazem secundárias, sendo indispensável a intenção do orante, cujo propósito estimula o dínamo cerebral a liberar a onda psíquica vigorosa que lhe conduzirá à aspiração. O hábito de orar, a constância da oração, a elevação do pensamento se transformarão em um estado especial de equilíbrio espiritual que sustentará o ser em todas e quaisquer ocasiões de sua existência. Isto porque oração é vida, e com Jesus é vida em abundância. Bem, vemos aqui através dessas palavras aqui de Manuel Filomeno de Miranda, o poder da oração. E nesses momentos em que estamos vivenciando no planeta, de tantas situações que nos desafiam o equilíbrio, precisamos recorrer a esse recurso que independe da nossa situação para podermos utilizá-lo, porque a oração, a prece, pode ser feita pelo pensamento, pela emissão do pensamento, não dependendo de rituais, até de palavras, como estão dizendo aqui. Então, é um recurso que está ao alcance de cada um de nós. Muito importante sabermos sobre isso nesses momentos em que o planeta e cada um de nós necessita tanto de equilíbrio para passar contribuindo nesse processo de transição. Que possamos lembrar de fazer a oração, exercitando e percebendo as melhoras físicas que podemos sentir, como ao próximo, quando emitimos também em favor do outro essas emanações, essa vontade, esse desejo de que o bem se expanda. Nós já vimos isso em outra ocasião, mas nós vamos voltar um pouquinho no nosso livro da Gênese por Allan Kardec, capítulo 14, onde se fala sobre os fluidos, e no item 16 nós vamos ver, no item qualidade dos fluidos, nós vamos ver no item 16 o que Kardec nos coloca. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de uma importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que esses fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento pode lhes modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados de qualidades boas ou más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou pela impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que cercam ou que projetam os maus espíritos são, pois, viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência de bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral destes. Item 17. Seria impossível fazer uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, nem especificar as suas qualidades respectivas, tendo em vista que a sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Os fluidos não têm qualidade sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Segundo as circunstâncias, essas qualidades são,
como o ar e a água, temporárias ou permanentes, o que os torna mais especialmente próprios à produção de tais ou tais fenômenos, efeitos, melhor dizendo, determinados. Os fluidos não têm denominações especiais. Como os odores, são designados por suas propriedades, seus efeitos e seu tipo original. Sob o aspecto moral, carregam a marca dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura, etc. Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, eliminadores. Tornam-se força de transmissão ou de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria correspondendo aos efeitos que eles produzem. Item 18. Sendo os homens os espíritos encarnados, eles têm, em parte, as atribuições da vida espiritual, porque vivem desta vida quanto da vida corpórea. Primeiro, durante o sono e frequentemente no estado de vigília. O espírito, em se encarnando, conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias e que, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia todo ao redor e o envolve como de uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como o dos espíritos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pela mesma via, e segundo seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispiritual, que é em parte constituinte do seu ser, que recebe diretamente de maneira permanente as impressões de seus pensamentos, deve mais ainda carregar a marca de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se depurar pelo distanciamento destes, mas o seu perispírito será sempre o que é, enquanto o próprio espírito não se modificar. Sendo o perispírito dos encarnados de uma natureza idêntica à dos fluidos espirituais, os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe do líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, por sua expansão e sua irradiação. Confunde-se com eles. Esses fluidos agindo sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os eflúvios são de natureza boa, o corpo lhe sente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se os maus são permanentes e enérgicos, eles podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos,
que são absorvidos por todos os poros perispirituais, como se absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. Por enquanto, vamos dar uma paradinha aqui e fazer uma reflexão da importância do que estamos ali lendo na obra da Gênese por Allan Kardec. Esses fluidos são emanações do pensamento do espírito, independente de ser encarnado ou desencarnado. Nós, espíritos filhos de Deus Pai, temos a possibilidade de nos elevar, de nos rebaixar, de nos curar, de nos adoecer pelas emanações dos nossos próprios pensamentos, pela possibilidade que esses pensamentos têm de modificar os fluidos que estão ali ao nosso redor, formando essa atmosfera fluídica, que é uma característica de cada um, conforme são as emanações ali dos pensamentos e, em razão disso, dos fluidos espirituais. Então vejam a importância desse trechinho pequenino e o ensinamento ali, a lembrança que o Manuel Filomeno de Miranda nos coloca sobre a questão da oração, do poder da oração. Então, somos filhos desse Deus maravilhoso, do qual temos essa herança divina, que podemos ali fazer fluir de nós o bem para o nosso benefício e para o benefício do próximo. Então, que possamos, quando não estivermos bem, elevarmos o nosso pensamento a Deus, simples assim, pedindo: Deus Pai, esteja comigo, sou seu filho, tenho condições de transformar a dor que me consome, buscando os bons pensamentos, as boas ações e fazendo a transformação de que tanto preciso. Deus Pai, agradeço de todo o coração todas as oportunidades que tenho o tempo todo de modificar para melhor a minha condição através do pensamento e então das palavras e então das ações. Deus Pai, peço por este ou aquele, pelo mundo inteiro, todos os irmãos caros ao meu coração. E assim, companheiros, como aprendemos que a prece possa ser de agradecimento, de pedido a alguém, de pedido por nós mesmos, de pedido pelo planeta, que não percamos a oportunidade nesse instante de nos fazer presentes no momento da transição, na contribuição. Temos muitos irmãos passando por dificuldades maiores, por provações maiores do que nós, expiando muitas causas. Então que sejamos nós o veículo de auxiliar, emitindo pensamentos e fluidos salutares. E esses pensamentos e fluidos, como vemos, são acolhidos pela espiritualidade superior, transmitidos, chega de alguma forma, sempre chega e beneficia. Então, agradecidos pelo ensinamento de hoje, elevemos a Deus sempre a prece de gratidão pela oportunidade da vida, do aprendizado, da melhora dia a dia, nem que seja pouquinho a pouquinho, passo a passo. Até o próximo encontro.